Por que não desistir da vida acadêmica? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro, porque não tá fácil mesmo, né? O baixo incentivo pelo governo, experiências negativas, a própria dificuldade da vida acadêmica acaba atrapalhando. E segundo, porque várias pessoas já vieram me perguntar, não só no Instagram, mas pela vida, sobre as motivações de uma pessoa que, em plena consciência, no Brasil, escolhe ser professor, pesquisador, as razões por que eu resolvi seguir adiante como professor universitário, como pesquisador e divulgador científico. Tem muita gente querendo seguir em uma ou mais dessas atividades, só que por uma razão ou outra se sente desanimado ou se sente incapaz. A questão é que esse é um processo bem mais complexo do que quem olha de fora pensa. E é compreensível a frustração, porque eu escuto de vários colegas e também porque tem gente que se machuca nesse processo. E é óbvio que eu já pensei em desistir, porque não é fácil mesmo. Mas durante a caminhada, por conversar com várias pessoas que me inspiraram e também por ter passado por um tanto de terapia e refletido bastante, eu tenho para mim hoje alguns pensamentos que eu penso que podem ser úteis para quem tem esse tipo de aversão à vida científica. Então, sem mais delongas, vamos lá. É comum, mesmo durante a graduação ou ao terminar, a gente ficar se questionando. Nossa, será que eu não estou perdendo meu tempo, Ou quantas outras coisas eu poderia fazer no lugar? E é importante a gente identificar de que lugar vem esse questionamento. Ele pode vir de dificuldades, de decepções, ou até mesmo de algum preconceito que a gente tenha com a vida acadêmica. Aliás, é muito comum aquela percepção na sociedade de que quem não sabe, ensina. Ou de que, se fosse realmente bom no que faz, não precisava de mais escola. Então, é importante você verificar de onde vem todo esse questionamento que você está fazendo ou que as pessoas perto de você estão fazendo. Mas assim, tem a questão de que esse pensamento, de que o tempo, os recursos que você gastou foram mal investidos, você pode aplicar para qualquer coisa. Mas quantas coisas eu poderia ter aproveitado se eu não tivesse ficado tanto tempo nas redes sociais, ou vendo vídeo aleatório no YouTube, ou fazendo qualquer outra atividade, Quantas outras coisas eu poderia ter feito se eu não tivesse escolhido uma situação X ou Y. E é muito interessante observar que é muito fácil falar isso depois que você já passou pela situação, No dia da formatura, sempre parece que tudo passou muito rápido, mas é importante se lembrar que, no fim das contas, você só é quem você é hoje por causa das experiências que você passou. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe onde você estaria hoje se você tivesse tomado outras decisões? Provavelmente questionando as decisões que você tomou. Não tem como saber. Então, em vez de ficar focando no tempo, nos recursos que eu investi e ficar fazendo uma conta impossível para ver se valeu a pena, eu prefiro focar nas coisas que eu ganhei no processo, nas experiências, na expertise, na satisfação pessoal, na rede de contatos. E muitas delas só a vida acadêmica pode te proporcionar, como eu vou falar no próximo tópico. Você é uma pessoa que gosta de quebra-cabeça? Você gosta de resolver problemas? Você gosta da satisfação de desvendar algo difícil ou mesmo de descobrir algo que nenhuma outra pessoa já descobriu antes? E eu tô falando de resolver mesmo, não de pagar de inteligentinho, que é a coisa mais fácil que tem hoje em dia. Então, eu te digo que a vida acadêmica te dá essa satisfação no nível mais puro. Não quer dizer que em outros lugares você não possa atingir essa satisfação. E aí é claro que depende do teu nível de exigência. Mas uma coisa é certa, você vai ser desafiado como em nenhum outro lugar. Você vai poder descobrir por que uma doença ainda não foi curada, desvendar os mistérios da natureza, ampliar as fronteiras do conhecimento humano. E aí, vem alguém e fala: mas todos os conhecimentos, todos os saberes são iguais em dificuldade. Não precisa ser acadêmico para entrar nesse método. Então, eu poderia dizer a você que não são. Mas eu acho que só entrando num debate tecnicamente sério para você ter noção. E não é só questão de quantos livros você leu ou do quanto você paga de intelectual, mas de quantas vezes você colocou esse conhecimento à prova. E só essas circunstâncias já são o suficiente para você ter acesso a vários quebra-cabeças que possivelmente vão levar uma vida inteira para resolver. Nerds do mundo, o desafio está lançado. Duvida? Faz o teste.
E eu acho que vale a pena pensar. Quantas vezes você achou que o conhecimento que você tinha era suficiente para resolver um problema, e aí veio uma descoberta nova e explodiu a sua cabeça? Aí você pensa depois, nossa, se eu soubesse disso antes, minha vida teria sido melhor. Então, quando você é cientista, você tem a capacidade de acompanhar tudo isso de perto. Mas eu sei que isso pode parecer um tanto frenético e desgastante, o que nos leva ao próximo tópico. Quando a gente entra na vida acadêmica, em grande parte é por paixão, um interesse pessoal muito forte, e não é só isso. A cultura de comunidade do meio acadêmico é uma coisa muito forte, né? Colegas de pesquisa, professores, eventos, conversas, debates, tudo isso é muito estimulante e muito incrível. No entanto, nesse processo é muito comum nós confundirmos a vida acadêmica com a nossa vida como um todo. E é aí que os problemas acontecem, porque assim, se você deixar, a vida acadêmica suga todo o nosso cérebro. E aí é fácil você esquecer de se cuidar, da sua família, dos seus amigos. E se você não é do meio acadêmico, mas conhece alguém que é, você sabe do que eu tô falando. E não é nem por maldade, né? É a tua capacidade de processamento que está completamente comprometida em resolver os problemas da humanidade, ou algum outro tipo de problema. Consequentemente, é muito comum você deixar vários setores da sua vida de lado, porque essa divisão entre trabalho e vida pessoal muitas vezes é inexistente. Se você é mestrando, doutorando, você sabe que os círculos sociais a que você está acostumado e passa boa parte do seu tempo só discute artigo científico, ou pelo menos gasta boa parte do tempo apenas se preocupando com resultado. E aí, qualquer outra conversa mais casual ou sem o mesmo nível de engajamento cognitivo, consequentemente pode parecer meio sem graça. Aliás, como se livrar disso depois da pós-graduação é um tema para um outro vídeo. Se você quer que eu fale mais disso, coloca aqui para mim nos comentários. E, quanto mais o tempo passa, é comum que a gente vá ficando um tanto mais calejado, né? Até mesmo ressentido. E é natural que seja assim, porque é como se o trabalho estivesse sugando toda a nossa vida. Sendo que parte da responsabilidade é nossa, por não ter colocado um limite muito simples. A nossa vida não é só ciência. E eu sei que é algo difícil de fazer, porque antes mesmo de nós entrarmos para a vida acadêmica, a ciência é algo que está muito atrelado até mesmo à nossa identidade. Eu já vi muita gente que teve uma experiência ruim na pesquisa, mestrado, doutorado, na docência, e a vida acabou completamente, porque não tinha nada além disso para se apegar. Então é por causa disso que é importante você fazer essa pergunta para você. Quem é você além de cientista, de pesquisador, professor? Não é só ter uma resposta, mas saber vivenciar essa resposta e separar o tempo deliberadamente, conscientemente, para viver essa outra parte sua, porque senão é a mesma coisa de você viver amputado. Então, você já reservou um tempo na sua semana para não ser cientista ou professor, para não ser só o que o trabalho ou os outros esperam de você? Se eu não separo setores da minha vida para não ser professor ou cientista, eu certamente enlouqueceria. Aliás, isso já aconteceu comigo. Não deixa acontecer com você. E eu digo isso não só por causa da dedicação que a vida acadêmica exige, mas também porque o mundo acadêmico dá margem para algumas interações pessoais muito específicas que podem levar a alguns probleminhas que são desgastantes. O uso indevido de autoridade no meio acadêmico é algo terrível, por várias razões. Assédio moral impede muitas pessoas de seguirem adiante nas suas carreiras, gera insegurança, comportamento antiético, problemas de saúde física e mental. A lista é interminável. Também, a gente tem o fato de mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos não terem carteira assinada e nem o reconhecimento de que o trabalho deles também é trabalho, inclusive por parte da sociedade e de gente muito próxima. E isso abre margem para que muitas coisas indevidas aconteçam. Isso fora o fato de que existem muitos líderes de laboratórios e grupos de pesquisa que têm mesmo síndrome de Deus, os famosos cientistas das Torres de Marfim. Eu mesmo já trabalhei em um lugar em que o líder do laboratório um dia chegou feliz no laboratório falando: nossa, eu fui dar um treinamento lá no... e ninguém me entendeu. Ninguém lá sabe nada desse assunto. Eles são mesmo muito ruins. E aí eu fiquei pensando, nossa, talvez seja por isso que te chamaram para dar o treinamento lá, né?
enfim. Vários episódios já me fizeram pensar em desistir. Mas eu preciso falar uma coisa que parece óbvia. Pessoas ruins existem em qualquer lugar. E se o intuito é ficar longe do meio acadêmico para evitar essas pessoas, talvez você vá precisar ficar longe de mais pessoas do que você está calculando agora. A questão é que toda vez que existe concentração de poder, existe chance de que se abuse desse poder, o que é o caso de muitos professores por aí, infelizmente. E existe também algo do qual se fala pouco, porque essa coisa toda de educação muitas vezes é romantizada. O conhecimento potencializa a maldade e a bondade que existe nas pessoas. Tem uma citação de um escritor chamado C.S. Lewis, que eu gosto muito, que exemplifica bem isso, que diz o seguinte: quanto melhor for a matéria da qual for feita uma criatura, quanto mais ela for inteligente, forte e livre, tanto melhor será ela quando tender para o certo e tanto pior quando tender para o errado. Uma vaca não pode ser nem muito boa nem muito má. Um cachorro já pode ser um pouco melhor ou um pouco pior. Uma criança pode ser ainda melhor ou pior. Um homem comum, ainda melhor ou pior. Um homem de gênio, melhor ou pior ainda. Um espírito sobre-humano, ou melhor ou pior do que todos os demais. Em outras palavras, pessoas de fora do meio acadêmico conseguem ser cruéis. Já as pessoas no meio acadêmico, quando elas querem, elas sabem ser cruéis, só que de maneira sistemática e revisada por pares. Fora que muitas vezes não tratam dos probleminhas que elas têm na cabeça, né? Como conviver? Eu sei que pode parecer algo aterrador, mas isso eu tento abordar de uma maneira bastante pragmática, que é levar em consideração duas coisas. Primeiro, saber que pessoas assim podem existir em qualquer lugar e, dentro do possível, se afaste delas. Mas se você não pode se afastar por questões de dependência de salário, de projeto de pesquisa, eu te garanto uma coisa, e falo isso por experiência própria: não importa o seu ganho, compensa mais sair de perto. E segundo, talvez ainda mais importante, saber que quando você se associa com pessoas de bom coração, que te estimulam, que te mostram possibilidades, essa experiência supera a de se encontrar com as pessoas do mal, aquelas pessoas capiróticas. Mais do que buscar essas pessoas, busque ser uma dessas pessoas boas. O meio acadêmico é feito de pessoas, não é uma entidade malvadona. Procura se juntar com pessoas de bom caráter, de boa intenção, que as coisas melhoram muito. Aí você fala: tá, Fred, mas como é que eu encontro essas pessoas? Normalmente, o segredo é que elas não se levam a sério demais. E elas têm uma vida fora do meio acadêmico, sabe? Fala como um ser humano normal. Então, a gente já falou disso nesse vídeo. Bons indícios são assim, mostrar sinais de sanidade e de bom senso. Ou, pelo menos, tentar melhorar, admitir os próprios erros e também saber negociar. E aí, você junto dessa rede de pessoas vai ter mais chances de fazer uma das coisas mais legais que é possível fazer no meio acadêmico, que é se você quer inovar em ciência e tecnologia na sua vida profissional, o meio acadêmico é um caminho. Aí você pode me falar: Ai, mas a academia, ela conversa pouco com a sociedade. Por muito tempo foi o que aconteceu, mas hoje, em 2022, a visão é outra. A pandemia e a falta de educação científica da população alertou a nova geração de cientistas de que essa conversa e a exposição da população ao que se faz dentro da universidade é uma coisa cada vez mais necessária. E tem gente que fala também: Ah, mas montando meu próprio negócio, eu consigo ter muito mais impacto na sociedade e consigo inovar muito mais. Então, depende, né? Tanto porque ter esse tipo de impacto envolve uma série de outras variáveis, quanto porque você precisa avaliar, né? Que tipo de impacto você quer gerar? Porque é muito fácil você organizar uma série de conhecimentos elementares, básicos, rudimentares e se chamar de autoridade, né, de curso. E a gente tem visto essa explosão de experts nas redes sociais. O que é que garante a qualidade da informação que está sendo distribuída? Muito embora os cientistas devam certamente sair dos muros do meio acadêmico, eu tenho minhas dúvidas sobre a qualidade do conhecimento que é gerado por pessoas que não têm uma sistemática e o rigor de quem já precisou estudar muitas vezes além do necessário, ou do que é considerado confortável ou mesmo agradável. Pelo menos até o momento, não tem muito jeito. A escolarização é uma das métricas que nós temos para aferir isso. Claro, resultados também, mas a gente ainda precisa se atentar ao rigor técnico se a gente quiser ter um parâmetro de qualidade. Então, meu caro cientista desanimado, às vezes a voz que você sente que falta é a sua.
Às vezes, a inovação que está faltando ser executada é justamente a que você quer. Se a ideia que você quer implementar exige um alto grau de rigor técnico e avaliação por outros pares da mesma área, o meio acadêmico é projetado para te auxiliar nisso. E falando em meio acadêmico, vamos falar um pouco sobre para que serve a universidade nessa história toda, porque eu sei que tem gente que passa muito estresse com isso. As instituições muitas vezes prendem as pessoas no passado? Sim. As instituições muitas vezes são baseadas em procedimentos que não fazem mais sentido hoje em dia? Sim. As instituições muitas vezes possuem estruturas que são contraproducentes? Claro. Ah, então vamos desinstitucionalizar tudo. Então, complicado. Porque, ironicamente, se nós temos repertório para criticar a instituição, no caso, a universidade, é porque nós já passamos por ela. E foi ela que nos deu as ferramentas para criticá-la apropriadamente. No fim das contas, as instituições, elas facilitam o networking, a criação de infraestrutura para execução de projetos em escala, tanto de ensino, quanto pesquisa, quanto extensão. Isso quer dizer que você não vai ter essas coisas fora da universidade? Não. Mas você vai precisar construir do zero ou considerar uma certa complexidade que traz outros tipos de problemas, né? Então, estar vinculado a uma instituição, por mais que seja uma faca de dois gumes, traz oportunidades bem específicas que podem ser interessantes dependendo dos teus objetivos. Claro que existem desafios em se vincular a uma universidade, né, relacionados à contratação, à demanda do mercado, e eu não preciso nem mencionar sobre a vida de concurso a que muitas vezes as pessoas são submetidas. Mas até aí, o mercado de trabalho também é competitivo da sua própria maneira. Então, é muito mais uma questão de qual conjunto de desafios você escolhe encarar do que propriamente se você quer encarar algum tipo de competição para trabalhar. E isso nos leva à sétima e última razão para você não desistir da vida acadêmica, e que é a minha favorita. Existe uma noção que eu acredito estar incorreta, que é de que o conhecimento científico é completamente imparcial. E isso é reforçado muito com o que se coloca hoje em dia na divulgação científica. A ciência não liga para sua opinião. O universo não precisa fazer sentido para você. Assim, são afirmações impactantes que não estão necessariamente incorretas, mas que guardam uma certa arrogância, né, dependendo de como elas são lidas. E as consequências disso a gente viu na pandemia, né? Parece que as pessoas leram assim: Bom, se a ciência não liga para minha opinião, eu também não vou ligar para a opinião de cientistas. E os resultados a gente vê por aí nas redes sociais. Aliás, você já reparou que se você não parecer um pouco arrogante, né, se não botar uma certa banca, isso daí é lido por muitas pessoas como antiprofissional dentro do meio científico? Né? As pessoas, elas parecem que têm um certo fetiche naquele deboche de Sherlock Holmes ou de Dr. House, sendo que na vida real funciona de maneira completamente diferente. Tanto que hoje em dia, tanto para os leigos quanto para os profissionais, quem fala de maneira mais agressiva, mais assertiva, com esse tom mais grave, possui mais credibilidade. E pode ser que a sua razão para não querer se associar com o meio científico esteja em querer se afastar dessa arrogância, desse espírito agressivo. E de fato, a ciência não se constrói com opinião, mas existe um momento em que decisões são tomadas em relação a quais perguntas são feitas, quais perguntas são priorizadas e de que maneira a informação é organizada. E é aí que existe uma oportunidade muito interessante, que é de dar a sua contribuição nessas decisões. Muitas vezes, a gente acha que a gente está sozinho, mas simplesmente porque a gente não se expôs o suficiente. No meu caso, eu lido com a interface entre ciências biológicas e exatas, né, uma área específica chamada química medicinal. Se eu fosse me contentar apenas com o caminho que outras pessoas quiseram me dar para eu seguir adiante, minhas possibilidades seriam muito restritas e eu possivelmente não estaria realizado como eu estou hoje. Longe de ser tudo perfeito, mas pelo menos é o meu caminho. Muitas vezes nós temos que atribuir um significado para a nossa experiência científica que só nós podemos atribuir. E nisso nós podemos descobrir que existem outras pessoas que se identificam com essa visão, com esse significado. E aí sim, a nossa vida científica vai estar mais alinhada com o que a nossa vida é, isso no sentido mais amplo. Então, se você estiver pensando em desistir, se lembre de que ciência é apenas uma das coisas que nós fazemos durante o caminho. A ciência nos dá um repertório, uma possibilidade de como trilhar esse caminho. Mas exatamente como nós vamos trilhar esse caminho da nossa maneira e como vai ser a nossa história,
Isso é uma decisão nossa, não perde isso de vista. E por último, principalmente se você estiver se sentindo preso numa situação, não se esquece de que tudo na vida é temporário, até mesmo para quem é professor titular. Hoje, nós estamos numa situação, mas pode ser que a nossa situação seja diferente daqui a algum tempo. Nem tudo que já funcionou no passado vai continuar funcionando no futuro, e isso é algo que a gente vivencia todo dia, independente de ser cientista ou não. De qualquer maneira, esses são alguns pensamentos que fazem muito sentido para mim hoje e salvaram a minha vida em muitas situações, e eu devo muito do que eu tenho hoje a essa mentalidade, tanto materialmente quanto nas coisas que eu tenho realizado. Tudo isso faz sentido para você? Você concorda ou você discorda de algum desses pontos? Eu sei que essa conversa é complexa, então se você tem alguma coisa a acrescentar, coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque eu penso em continuar fazendo outros vídeos, e aí você não perde nenhuma atualização, e também você pode conferir vários outros vídeos que podem ser úteis para você. Um forte abraço, e a gente se vê na próxima.